Mateus 21, versos de 28 a 32, Jesus conta a seguinte parábola. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmos vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor, humildemente eu te suplico que o Senhor nos dê a iluminação do Espírito Santo para a compreensão e aplicação do texto sagrado. Que possamos prospectar tua palavra com teu auxílio. Possamos extrair da tua palavra aquilo que a nossa alma de fato necessita nessa noite. Abençoa-nos nesta hora. E que o exercício, ó Deus, da reflexão da tua palavra tenha a bênção do teu Espírito nesta hora. É a oração que eu faço humildemente, em um nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. Por favor, tome assento. Meus irmãos, Jesus contou 39 parábolas que estão registradas nos evangelhos. Dessas 39 parábolas contadas por ele, 10 são exclusivas do evangelho de Mateus e esta é exatamente uma delas. E esta parábola, que foi dirigida exclusivamente para principais sacerdotes e anciãos do povo, ou seja, a liderança espiritual de Israel, esta parábola que foi dirigida a eles tem certamente ensinamentos para todos nós aqui esta noite. E eu peço a Deus que o Senhor aplique a palavra ao nosso coração. Esta parábola contada por Jesus, ela tem uma verdade central, assim como todas as parábolas contadas por Jesus. E a verdade central, o eixo, o vértice desta parábola é o seguinte: Deus não está interessado em palavras. Deus não está interessado em boas intenções. Deus está interessado em gente que obedeça à sua voz. Este é o princípio que perpassa essa parábola contada por Jesus. E é essa aplicação que eu peço a Deus que Ele dê ao seu coração. Porque tantas vezes nós nos iludimos com palavras, muitas vezes nós iludimos ao nosso próprio ser com as declarações que a gente faz, julgando que basta apenas dizer palavras boas e certas, e que isso vai satisfazer o coração de Deus. Deus está muito mais interessado do que em palavras. E é esta a verdade que Jesus está ensinando nesta passagem. Qual é o propósito? Ou qual foi o propósito de Jesus ao contar esta parábola naquele dia? A Bíblia diz que Jesus contou esta parábola para trazer uma resposta aos que o inquiriam, às lideranças espirituais. Embora em Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz por que ele falava por parábolas. Ele disse: eu prego por parábolas, eu ensino por parábolas, porque as parábolas é para revelar verdades para os que são de dentro, para os salvos. Mas as mesmas parábolas que eu uso para ensinar é para encobrir a verdade para aqueles que são de fora. Ou seja, ao mesmo tempo que a parábola tem a função de revelar, ela também tem a função de esconder.
Por isso que Jesus disse lá aquelas palavras célebres. Eles vão ouvir com o ouvido, mas não vão entender. Eles vão ver com os olhos, mas não vão compreender. Mas embora seja esse o propósito em cada parábola, a impressão que eu tenho é que quando Jesus contou esta parábola, os que eram de fora, os que não eram salvos, os que o inquiriam, os que o interpelavam por causa da sua autoridade, compreenderam claramente o que ele estava ensinando. Se você notar, Mateus começa essa sessão no verso 28 com uma pergunta que foi formulada por Jesus. E a pergunta é essa: e que vos parece? Essa pergunta que Jesus faz, irmãos, ela evoca o material anterior, as verdades da sessão anterior, o contexto anterior. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, houve um grande alvoroço na cidade. O primeiro compromisso dele foi ir ao templo. E vocês sabem as coisas que Jesus realizou no templo. Ele expulsou os que vendiam e compravam no templo. Ele saneou as condições espirituais do templo. E diz a Bíblia que ele ainda realizou maravilhas no templo. Porque a grande verdade é essa, que onde Jesus está, coisas extraordinárias acontecem, maravilhas de Deus podem ser vistas. A Bíblia diz que cegos e coxos foram curados no templo. E diz a Bíblia que depois de fazer tudo isso, Jesus começou a ministrar ensinos ali nos átrios do templo. Mas a Bíblia diz também que essas mesmas autoridades vieram, cercaram Jesus e lhe fizeram a seguinte pergunta: com que autoridades fazes essas coisas? E quem te deu esta autoridade? O que eu acho interessante é que Jesus, em vez de responder diretamente e afirmar sua autoridade sobre aquela casa, porque ele não era apenas o filho do dono da casa, ele era o próprio dono da casa, porque ao expulsar os cambistas, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aquela casa era dele, ele tinha autoridade sobre ela. Mas em vez de responder diretamente com que autoridade ele fazia aquelas coisas, ele disse: eu vou responder esta pergunta. Se vocês forem capazes de responder outra pergunta, ele utiliza aqui o método socrático. Responder uma pergunta com outra pergunta. Ele não está fugindo da resposta. Ele está apenas utilizando um método de resposta. E a pergunta que ele faz aqui, no contexto anterior, é esta: João batizava, e o batismo dele era do céu ou da terra? A autoridade dele era divina ou era terrena? E diz a Bíblia que aquelas autoridades então começaram a conferenciar entre si, e embora soubessem a resposta, de forma evasiva disseram: não sabemos. Então ele disse: então eu também não vou responder com que autoridade eu faço essas coisas. Mas a grande verdade é que quando Jesus começa a contar a parábola, ele começa a dizer com que autoridade ele realiza todas as coisas que ele realizou no seu ministério. Segundo propósito pelo qual Jesus contou esta parábola, foi para trazer uma confrontação àqueles líderes que o interpelavam. E note que Jesus vai fazer da mesma forma que o profeta Natan fez com o rei Davi. Um dia Natan foi ao palácio do rei Davi. Natan tinha entrada livre à presença do rei de Israel. E Natan disse para Davi: eu tenho uma história para lhe contar. Davi, que formulou tantas histórias maravilhosas nos Salmos, certamente se interessou pela história que seu pastor tinha para contar. E seu pastor disse a ele: Davi havia um homem muito rico. Um dia este recebeu um visitante em sua casa, uma pessoa ilustre. E era tão ilustre que ele resolveu fazer-lhe um banquete. E note que ele tinha um rebanho, ele tinha muitas ovelhas. E ele disse: bem, eu preciso matar uma delas, mas não vou matar nenhuma das minhas ovelhas. Meu vizinho do lado tem uma única ovelha. Eu vou pular a cerca,
vou roubar a ovelha dele, vou preparar este banquete para o visitante em minha casa. A Bíblia diz que quando Davi ouviu essa história, ficou profundamente indignado e disse: quem é este homem para que eu o mate? O profeta Natã olhou para ele e disse: este homem és tu, ó rei. Natã usou uma história para levar o rei, para confrontar o rei e para colocar o pecado dele diante dos próprios olhos, sem que tivesse dito uma verdade diretamente. Parece que é isso que Jesus está fazendo aqui ao contar a parábola dos 2 filhos. Ele vai levar a essas autoridades a reconhecerem o próprio pecado diante da história que Jesus está contando, e percebam, eles vão perceber os pecados que têm, porque na conclusão da parábola eles vão ser capazes de dar a resposta que Jesus estava buscando. Eu acho isso maravilhoso, porque algumas pessoas vão dizer que no Evangelho, e talvez muitas pessoas, inclusive aqui, com uma mente um pouco mais sofisticada, com uma capacidade reflexiva um pouco maior, imagine que as pessoas que vêm para o Evangelho são pessoas destituídas da capacidade de pensar. Mas o Evangelho faz pensar. Jesus era uma pessoa que estimulava o pensamento. E aqueles homens estão fazendo uma simples pergunta, e Jesus vai chacoalhar a alma deles, fazendo-os pensar. E eles pensam, e no final são capazes de dar a resposta que Jesus buscava. E a minha oração sincera é que Deus use a palavra para fazer você pensar, porque fé também é pensar. O que é que Jesus quer mostrar aqui nessa parábola? Há 2 questões importantes, 2 verdades, e o meu sermão hoje à noite é o mais simples possível. E eu quero colocar essas 2 verdades diante de você. E eu espero que no final, assim como os principais sacerdotes e anciãos do povo, você seja capaz de dar a resposta conclusiva a uma pergunta que Jesus está fazendo aqui. Primeira questão que eu queria que você olhasse comigo. Essas 2 questões eu já trabalhei. A primeira questão que eu quero que você veja comigo é a autoridade de quem? Do Pai. Note que Jesus vai contar, vai montar um cenário, vai montar uma história, na qual existe um pai e 2 filhos. Como disse hoje muito bem a irmã Renata, Jesus usava elementos simples para a compreensão. Ele trabalha a ideia de família. E o pai que ele está usando nessa história é um homem rico, porque ele é dono de uma vinha. Ele é uma pessoa amorosa, porque ele ama seus filhos. E ele é uma pessoa cheia de autoridade. E como é que a gente percebe a autoridade dele? A gente percebe a autoridade dele porque ele chega para o primeiro filho e diz assim: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Depois ele chega ao segundo filho e diz a Bíblia da mesma forma: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele é alguém que tem autoridade. Ele é alguém que dá ordens. E as suas ordens são ordens razoáveis. Ele não está pedindo nada que seja absurdo, fora da realidade. Deus, quando manda você fazer alguma coisa, isto é razoável. Ele não pede de você nada impossível, porque Ele conhece os seus limites, assim como o pai da parábola sabia perfeitamente os limites de cada filho. Quando Ele dá ordem ao primeiro, quando Ele dá ordem ao segundo, Ele sabia que eles podiam cumprir essa ordem. Aliás, antigamente os pais davam tarefas para os filhos, davam ordens para os filhos, mandavam os filhos realizar alguma tarefa. E sabe o que é interessante? Trabalho nunca matou os filhos. Nós temos pessoas aqui que foram criados e treinados em casa, treinados pelos pais em pequenas tarefas, às vezes em trabalhos até um pouco mais pesados, e nenhum deles se ressente deste fato, a não ser reconhecer o valor da educação,
porque foram treinados para o trabalho dentro de casa. Esse pai aqui está dando ordens. Mais do que isso, diz a Bíblia que as ordens que ele dá são ordens urgentes. Ele não disse vai trabalhar quando você tiver vontade. Ele não está dizendo vá quando você puder. Ele está dizendo vai hoje. A ordem exigia urgência no seu atendimento. As coisas no reino de Deus são urgentes. O próprio Jesus tinha senso de urgência. Ele disse, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Por que será que Jesus em 3 anos e 6 meses realizou um ministério inigualável? Este pastor está para completar 30 anos de ministério. 30 anos de ministério à luz de 3 anos e 6 meses dele não é absolutamente nada. Sabe por que Jesus realizou tanto em tão pouco tempo? Pelo senso de responsabilidade. Aliás, um senso que todos nós precisamos recuperar. Visto que a nossa vida é breve, visto que as oportunidades se findam, visto que as tarefas do reino são urgentes, o Senhor tem uma vinha e Ele diz para os seus filhos, vai trabalhar e vai hoje. Esse pai que está dando ordem aqui, ele ama seus filhos. Ele tem autoridade sobre eles. Ele tem ciência da necessidade da vinha. Ele sabe que tem muito trabalho para ser realizado. E note, ele dá tarefa iguais. Oportunidades iguais. Embora a resposta às suas ordens sejam diferentes. Segunda coisa que eu quero que você veja comigo. A atitude dos 2 filhos. Tinha 2 filhos. Note que os 2 têm a mesma origem, o mesmo pai, as mesmas oportunidades. O pai chega para o primeiro e diz assim, filho, vai hoje trabalhar aonde, irmãos? Na vinha. Depois ele chegou para o segundo e disse a mesma coisa. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. 2 filhos, mesma origem, mesmas oportunidades, mas com respostas diferentes. Jesus está aqui contando a história de um pai que tem 2 filhos, assim como ele contou uma parábola lá em Lucas 15 sobre um pai que tinha 2 filhos, a parábola do filho pródigo. Assim como naquela parábola, nesta parábola, os 2 filhos representam 2 classes de pessoas. Embora as pessoas tenham sempre a mesma origem, a mesma oportunidade, eu digo a mesma origem porque quando o apóstolo Paulo foi ao Areópago, em Atos 17, ele disse que todos os homens têm a mesma origem. Ele disse, Deus de um só fez todos os homens. A mesma origem, todos nós temos a mesma origem. Mas nem todos têm o mesmo caráter. Esses 2 filhos vão mostrar caráter diferente. Ele disse ao primeiro filho, vai hoje trabalhar na vinha. Como que ele respondeu? Como que ele respondeu, irmãos? Sim, Senhor. Mas Jesus declarou, porém, não foi. Ele era educado, ele tinha palavras polidas, a atitude dele foi uma atitude cortês, ele foi capaz de dizer sim a uma ordem, ele foi capaz de chamar Senhor a seu pai, mas ele não fez aquilo que o pai esperava dele, obedecer a sua ordem. Sabe o que Jesus disse em Mateus 7:21? Nem todo aquele que diz sim, Senhor, Senhor, entrará onde, irmãos? No reino dos céus. Essa é a verdade que Jesus está apontando aqui. Há pessoas que têm as palavras certas, têm as respostas certas nos lábios, são corteses, são educados, mas nunca obedecem. Você vai conversar com algumas pessoas, elas vão admitir que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, gostam da igreja, gostam da pregação, gostam do Evangelho, são pessoas educadas, mas elas ficam sempre no campo semântico, no campo das palavras,
não são capazes de dar a Jesus, a Deus, a Jesus, aquilo que efetivamente se busca, que é obediência. Sim, Senhor, mas não foi. Jesus está retratando aqui a liderança que o questiona sobre a sua autoridade. Jesus está dizendo: vocês ouviram a pregação de João Batista, vocês foram ao deserto ouvi-lo. Diante das verdades de Deus, vocês disseram: sim, Senhor, mas vocês nunca foram capazes de obedecer. Mas por outro lado, Jesus vai contar a atitude de outro filho, o segundo filho. O pai disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. O que é que ele disse? Não quero. Não buscou nenhuma desculpa esfarrapada, dizendo assim: não estou com vontade, estou passando mal agora. Os filhos hoje são capazes de dar respostas rápidas para uma ordem como esta. Agora não dá, daqui a pouco eu vou. Depois de terminar o filme eu vou. Não, pode deixar que eu vou fazer depois. Ele não teve nenhum trabalho de buscar uma desculpa, ele foi direto. Ele foi insolente, ele foi desobediente, ele disse: eu não quero. Ele desafiou a ordem do seu pai. Mas de Jesus, que depois parou para refletir, começou a pensar sobre aquela ordem, começou a pensar sobre quem deu aquela ordem, e então arrependido foi. E aí Jesus vai dizer que nesse grupo estão exatamente as pessoas mais desprezadas na casa de Israel: publicanos e meretrizes. Quem eram os publicanos? Os inimigos da nação de Israel. Judeus que aceitaram o trabalho do Império Romano de cobrar impostos em Israel e remeter o valor para Roma. O povo de Israel olhava para eles e dizia assim: eles traem a nossa terra, o nosso povo. Eles roubam o nosso povo. Chegava-se ao extremo de se dizer que se uma mulher fosse casada com um publicano, no momento que ele se tornasse publicano, ela tinha direito de pedir divórcio em Israel. Era uma classe abjeta. Mas talvez nenhuma classe tenha sido mais abjeta, mais desprezada do que as meretrizes. As mulheres que vendiam seus corpos, as mulheres que serviam para destruir lares. Mas de Jesus, que quando eles ouviram a palavra e disseram: não quero. Mas depois de algum tempo, ouvindo a palavra e refletindo sobre a origem desta palavra, quem deu a ordem para que eles mudassem de vida e de atitude, se arrependeram. E diz Jesus então: são estes que vos precedem no reino de Deus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus não está aprovando a vida de publicanos nem de meretrizes. Existe um grupo que faz apologia à prostituição, que tem site, e eles afirmam que Jesus está aprovando a vida deles, porque está afirmando que as prostitutas vão preceder os religiosos no reino dos céus. Alto lá! Não foi isso que Jesus ensinou. O que ele disse é que aqueles que se arrependem, aqueles que atendem à voz de Deus e se arrependem, esses precederão os religiosos no reino dos céus. Evangelho fala em mudança. Mas a questão é essa. Há pessoas que são capazes de dar uma resposta pronta, límpida, bonita, mas nunca obedecem. E há outros que dão uma resposta refratária, agem de forma insolente, mas por graça e misericórdia de Deus, depois de um tempo refletem, se arrependem e são salvos. Graças a Deus, para algumas pessoas, essa oportunidade reaparece. Algumas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, não se arrependem e perecem.
mas para algumas ainda surge uma nova oportunidade. Eu tive um amigo no Rio de Janeiro. Muitas vezes pregamos o evangelho para ele e ele dizia: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas um dia ele parou para refletir. Um dia ele parou para considerar o que lhe havia sido anunciado e ele se arrependeu e creu. No dia do sepultamento dele, me deram uma palavra e eu citei esta parábola no seu sepultamento. Eu disse para mim, ou para esse pregador: o Augusto é esse segundo filho que vivia dizendo não quero, não quero, não quero, mas depois se arrependeu e creu e foi salvo. Para alguns esta oportunidade aparece, para outros ela é final. Só peço a você para você não trabalhar com a ideia de arrependimento tardio. Você não sabe, você não controla, você não tem domínio do tempo, você não sabe se estará vivo amanhã, mas se você rejeitar hoje, eu peço a Deus que lhe dê ainda a oportunidade para você vir a crer. Pergunta é: o que nos ocorre quando nós lemos esta parábola, entendemos o sentido desta parábola e para quem Jesus contava esta parábola? Há duas coisas que me ocorrem e eu vou terminar com elas. A primeira: o reino de Deus requer de seus súditos o quê? Retidão de vida. Note que Jesus vai reivindicar aqui a pregação de João Batista, porque ele está falando para a gente que ouviu a pregação. João Batista ensinou o caminho da justiça. Embora ele esteja falando que prostitutas, que cobradores de impostos iam precedê-los no reino dos céus, Jesus está fazendo aqui alusão àqueles que ouviram a pregação do evangelho, se arrependeram e creram. A pregação do evangelho é o instrumento de Deus para que alguém se arrependa. Eles ouviram João pregar. Entenderam a partir da pregação de João que precisavam mudar a vida, porque João pregava mudança de vida. Era batismo para remissão de pecados. A prostituta, aquela que ajudou a arruinar famílias, separar casais, levar gente para a destruição, essa mulher um dia ouviu a pregação do evangelho e disse: eu preciso mudar de vida, porque Deus condena isto. O cobrador de impostos, que tomou a casa de uma viúva, que espoliou famílias, que enriqueceu à custa da desgraça de alguém, ouviu a pregação de João e disse: isso está errado, isso é pecado, eu preciso mudar minha vida. Lembram daquela pergunta que soldados fizeram para João Batista enquanto ele pregava? E agora o que fazemos? Ele disse: vocês devem fazer isso, devem fazer aquilo, porque o evangelho indica caminho de vida novo para aquele que quer de fato seguir a Jesus Cristo. Não se iludam. As pessoas que estão aqui atendendo o chamado, elas estão atendendo um chamado para viver uma vida nova. Se você pensa que você pode vir para o evangelho e cada dia parece que a porta estreita que Jesus anunciou nos seus reinos, essa porta está mais larga do que nunca. As igrejas não querem mais anunciar mudança de vida. Os pastores não querem dizer para os auditórios que determinadas práticas e comportamentos precisam ser abandonados. Diz para as pessoas: podem vir, Jesus aceita você do jeito que você está, e você pode ficar do jeito que você está. Criam aderentes, mas não fazem discípulos de Jesus, porque o evangelho de Jesus, ele implica em mudança de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Evangelho fala em mudança. Segunda coisa que me ocorre, e eu vou terminar quando eu leio esta parábola, é que o reino de Deus está aberto para receber todos os que creem e se arrependem.
mesmo que tenha sido uma prostituta, ou seja uma prostituta, mesmo que seja um cobrador de impostos. Quando Jesus está usando esses dois exemplos aqui, Jesus está usando os dois exemplos daqueles que eram considerados os maiores pecadores, para ensinar a você e a mim uma grande verdade: ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Para ensinar para nós que não importa o passado de uma pessoa, o sangue derramado na cruz do Calvário é suficiente para limpar e purificar todo pecador que crê e se arrepende. A minha pergunta para você hoje à noite é esta: olhando para esses dois filhos que estão aqui, com qual deles você se identifica mais? Com aqueles que quando ouvem a voz de Deus assim, não, tudo bem, eu concordo com tudo isso, mas eu nunca faço? Ou você é aquele que ouve a voz de Deus e muitas vezes diz, eu não quero, mas de repente aqui hoje à noite, enquanto a pregação é feita, enquanto a palavra é exposta, Deus fala o seu coração dizendo assim, pois bem, sempre que eu lhe dei ordens, sempre que eu lhe falei, você disse não, você foi insolente à minha palavra. Mas você tem uma chance agora, porque você está vivo. E você tem uma mente para pensar, para refletir, porque Deus também trabalha na mente do homem. E agora, refletindo, você pode pensar, essa ordem quem deu foi Deus. Essa palavra quem me deu foi o Senhor. E esse Deus me ama, Ele tem autoridade sobre a minha vida. As ordens que Ele me deu não foram absurdas, foram razoáveis. Ele tem autoridade para ordenar as suas criaturas. Então, arrependido, agora eu vou fazer o que Ele manda. Porque diz a Bíblia que aquele que disse não quero, depois arrependido foi e fez o que o Pai havia ordenado. Com qual dos dois filhos você se identifica mais? Deus espera de você alguma coisa? É óbvio que sim. O reino de Deus está recrutando trabalhadores. Deus está chamando filhos que sejam obedientes às suas ordens para fazer o que Ele manda. Você pode ser a pior pessoa, o maior pecador. Você não está fora do alcance da graça. A graça e a porta do reino de Deus está aberta para todo aquele que crê e se arrepender. Mas não se iluda, é preciso se arrepender. E arrependimento implica em mudança de caminho, mudança de atitude, mudança de obras.